E quando as ferramentas de inteligência artificial começam a gerar scripts, protocolos, comandos para execução de tarefas que nós pedimos em nosso nome. Mas eu posso pedir uma tarefa, comece fazendo isso para que você possa fazer aquilo. Isso nós chamamos aí dos agentes de inteligência artificial. Nós começamos com o comando humano e depois a sequência de comandos até atingir algum objetivo ou continuar na busca de objetivos, isso fica com a ferramenta. Como fazer essa gestão dos agentes de IA, Tata? Pergunta de $1 milhão. O problema dos agentes de IA, além do ganho da eficiência, que é muito positivo, é a questão da responsabilidade. Como nesse cenário aqui que meu pai comentou. Quando ele começa a executar de forma autônoma e essa execução difere do input que eu coloquei ali, do que eu inicialmente gostaria de que ele fizesse, a responsabilidade vai ser minha? Mas, poxa, eu pedi uma coisa, ele entendeu outra. E quando isso começar a gerar danos para as outras pessoas, para terceiros, como que fica? Complicado, eu não sei também. Eu acho que é aí que vem a nossa lei, legislações, interpretações de tribunais, porque realmente vai ser uma questão que vai integrar cada vez mais o nosso dia a dia. Será que as pessoas vão dar uma procuração para esses agentes? Que é uma coisa que a gente discute no direito, inclusive em aula. Que tipo de autorização a gente vai dar para que um algoritmo comece a praticar ações em nosso nome, inclusive ações que a gente nem imagina? Você falou do risco. Então, aconteceu alguma coisa, algum dano, algum prejuízo. Então, imagine que essa ferramenta tenha comprado alguma coisa que a gente não quis, mas nós confiamos nessa aplicação. Vem a questão do conhecimento. Então, até onde eu sei dos riscos, do conteúdo, do formato, do que efetivamente aquela ferramenta faz. E quando a gente fala em IA, a gente tem os modelos de linguagem que, na verdade, são uma caixa obscura, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Então, eu tenho essa dúvida do ponto de vista jurídico. Eu sei que vai acontecer, mas o que pode acontecer? Imagine a quantidade de coisas que podem acontecer quando a gente dá essa procuração artificial, vamos chamar assim, por uma ferramenta, por um algoritmo. Uma procuração artificial por um algoritmo. A gente volta para a questão da educação, né? Sim. Difícil, né? Muito difícil, muito complexo. E já agora caminhando aqui para tenta dar um fechamento nisso aqui, né? Quando a gente tem uma tecnologia que vem muito rápido e fica difícil da sociedade compreender, a gente pode ter basicamente duas consequências. Uma aversão a essa tecnologia, porque ela é tão potente que a gente não consegue compreender, ou a necessidade do uso de forma responsável. O que você vê na tua visão, principalmente na tua geração, o uso da tecnologia, o uso dessas ferramentas? As pessoas estão usando de qualquer forma? Aquela pergunta, né? As pessoas leem os termos de uso? A tua geração lê termos de uso? Não lê os termos de uso e não é que se a minha geração vai usar essa tecnologia, já está usando muito e de uma forma desregulada, de uma forma de que incorpora 100% ali no dia a dia, como já comentamos antes, não só como um apoio de produtividade, mas também psicológico, um apoio de aconselhamento, enfim, de tomar decisões importantes do dia a dia. Só que isso pode gerar já tem gerado muitos danos, porque, como sempre falamos, a IA não tem sentimentos, por mais que pareça, né? Então, o direito, abre-se um campo enorme para o direito, não só para essa questão de regulação de questões mais técnicas, como, por exemplo, a necessidade de procuração ou não, mas também como o direito deve colocar algum tipo de guardrail nesse tipo de relacionamento entre talvez uma pessoa mais jovem e a IA. Existe algum limite para que a gente entenda que a IA não é um ser humano, não tem sentimentos? Então fica esse campo de gigante atuação para os profissionais jurídicos e também para a própria lei se posicionar sobre. Interessante que o TwinMind trouxe aqui um tópico, só que ele não conseguiu gerar o tópico de exemplos de erros nos comandos que foram dados para ferramentas de IA. Vamos ver se ele abre aqui agora e a gente vai encerrar. Olha, exemplos práticos de riscos de comandos mal interpretados por IAs. Veículos autônomos, chatbot TAI da Microsoft, que ele fala aqui, falhas de comportamento, ataques adversários de cibersegurança. Mas eu vou terminar fazendo uma pergunta para a Tata. Você tem medo da inteligência artificial?
eu tenho medo do que a inteligência artificial vai se tornar. Não o que pode se tornar, mas o que vai se tornar. Existe um report muito interessante que chama AI 2027, conversamos sobre ele ontem, que basicamente diz que nós temos 2 caminhos que a IA vai seguir. O mais provável, de acordo com esse report, é a destruição da raça humana, basicamente. E um outro caminho menos provável, mas que ainda é possível, é a incorporação da IA cada vez mais na sociedade humana e como ela vai ajudar a raça humana a prosperar. Então, diante disso e de tantas outras coisas técnicas, e não são coisas alarmistas que a gente tem lido, tenho sim medo do que a IA vai se tornar. Bom, e agora devolvendo essa pergunta dificílima e que eu realmente tenho curiosidade em saber. Pai, você tem medo da IA? Tenho. Uau, objetivo. Mas vou completar. Tenho muito medo, mas o medo ele traz oportunidades, traz reflexões e traz também objetivos. Não só para gerir o medo, não vou dizer combater, mas gerir o medo. Mas esse medo, pelo próprio receio que a gente tem dos riscos, né, que o medo ou os medos nos trazem, para que a gente busque naturalmente até alternativas, para que nós não sejamos impactados pelas consequências do medo. Porque se a gente tem medo, é porque alguma coisa pode fazer mal. Então, como é que a gente vai gerir esses riscos, diminuir essa chance, né, de nós sermos atacados ou temos essas consequências maléficas que o medo traz? Então, aí que a gente discute. Não é uma das formas, no medo da IA, de você, ou de nós, ou da sociedade, combater e gerir, dosar, né, e até, eu diria, conseguir medir mesmo. Né? Tem até uma outra palavra que a gente usa, né? Tem que eu falo toda hora, mas esqueci agora. Mitigar. O medo é trazendo regras, trazendo controles, protocolos, regulações, leis, que é o nosso dia a dia. Então, se algo nos traz medo, e isso é natural, o direito entra, muitas vezes, naquilo que traz medo. Então, os crimes, todo o Código Penal traz, os crimes trazem medo para a sociedade. Como as situações que envolvem vulnerabilidades, que a gente citou aqui, ataques, invasões, extorsões, desafios de negócio, eu preciso montar esse negócio, senão eu vou ficar para trás, etc. Isso também é um medo, mas tudo isso gera oportunidade. Oportunidades de trabalho, oportunidades sociais, oportunidades de ajuda ao próximo, uma infinidade de coisas que a gente pode fazer a partir do medo. O que a gente tem que tentar evitar, e não sou eu que vou dar essa sugestão, mas vou só colocar na pauta, é fazer com que o medo se sobreponha a esses desafios ou a estas oportunidades. Que medo a gente sempre vai ter. O que me traz um pouco mais de medo é na tecnologia tempo e potência, que é a velocidade com que as ferramentas de a tecnologia como um todo estão chegando. E com essa potência da automação também, tudo ao mesmo tempo. Por outro lado, eu entendo que a regulação ela vai conseguir diminuir um pouco esse impacto. Mas, objetivamente, sim, eu tenho medo da IA. E o medo faz com que a gente não subestime a tecnologia, a IA nesse caso. Eu acho que isso é importantíssimo, né? Talvez seja o mais importante. E hoje você fecha. Sou Renata Opsi-Blum, ao lado do meu exemplo e meu pai, Renato Opsi-Blum. Deus te cuide. Amém.